Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Atos, no capítulo 13, no versículo 22, tem uma mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite. O tema dessa mensagem é ser um homem segundo o coração de Deus. Você vai sair daqui sendo homem, sendo uma mulher segundo o coração de Deus, se atentar para o que Deus está falando com você aqui nessa noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi,
o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém. Antes de se assentar, diga para quem do teu lado: tem promessa de Deus para você aí. Se assenta glorificando a Jesus. Aleluia. Uma coisa que nós devemos buscar em nossa vida aqui na terra é sermos segundo o coração de Deus. Quando nós atingimos esse patamar de estarmos segundo o coração de Deus, nós desfrutamos da promessa de Deus, da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Nós vivemos aqui nessa terra conhecendo as promessas de Deus e vivendo essas promessas, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, de certo Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou sobre a sua vida vai acontecer e é para a glória do nome dEle. E Ele quer tão somente que você e eu sejamos segundo o coração dEle. Quando você é segundo o coração de Deus, você nasce de novo como filho de Deus. E a palavra de Deus diz que quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. E para você saber como é ser segundo o coração de Deus, basta você acompanhar quem teve esse título, quem sabe o que é. E ninguém melhor do que Davi para ser essa referência quando o próprio Deus fala a respeito dele. É um homem segundo o meu coração. Então, olhando para a vida de Davi, a gente consegue encontrar algumas características, entre muitas, que nos faz sermos identificados como um homem segundo o coração de Deus. Se você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, caminhe por esse mesmo caminho. A história de Davi é uma história cheia de experiências e de revelações. A primeira coisa que eu vejo quando eu olho para a história de Davi, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era considerado o menor da casa de seu pai. E no entanto, ele não deseja, ele não almeja, ele não faz tramas para se tornar o maior. Quando estava Samuel a ungir um rei da casa de Jessé para reinar sobre Israel, todos foram convidados a comparecer perante o profeta, menos Davi, porque ele estava na sua condição de menor. Ora, todos os filhos estavam reunidos. Vivia-se de uma forma agrícola e também de uma forma pecuária, uma agropecuária caseira. Alguém tinha que cuidar do rebanho. Se todos os filhos deveriam agora ir para a casa de Jessé participar de um banquete onde seria ungindo um rei sobre Israel, é claro que todos gostariam de estar presentes nesse momento, mas alguém tinha que ficar lá no pasto com as ovelhas. E quem é eleito para ficar? Davi, porque Davi era o menor. Mas o mais interessante, irmãos, que Davi aceita a sua condição de menor. Ele não briga dizendo, não, eu quero ir também. Ele não briga dizendo, eu também quero ter a chance. Não, ele diz, se eu sou menor, está tudo bem. Eu vou ficar no meu lugar e eu vou permanecer aqui no pasto, junto com as ovelhas. E a grande mensagem que isso nos traz como experiência, que para sermos segundo o coração de Deus, nós devemos conhecer e permanecer no nosso lugar. Fica no seu lugar, fica no lugar onde Deus te colocou, fica no lugar onde Deus te chamou, porque Ele colocou no local em que cabe você, que está certo para você, está justo para você, e você pode suportar. E quando aprover a Deus, Ele te tira de onde você está e coloca onde Ele quer. Então quem quer chegar no trono, aprenda a ficar no lugar aonde está. Eu estou dizendo isso porque Deus prometeu cadeiras para muitas pessoas que estão sentadas aqui. Você talvez não saiba, mas tem gente com promessa de Deus aqui de se assentar em lugares altos. Tem gente com promessa de Deus aqui de galgar patamares ainda mais altos, e Ele está aguardando firme na promessa. Deus manda te dizer,
Fica firme na sua posição, fica firme no seu lugar. Se é na porta, fica na porta. Se é no altar, fica no altar. Se é na intercessão, fica na intercessão. Se é orando lá da sua casa, fica orando lá da sua casa. Porque aonde você estiver, ainda que seja no pasto com as ovelhas, Deus está te enxergando lá, e na hora certa Ele manda te chamar. Aquele que está entendendo isso, levanta a mão para o céu e dá um glória ao nome do Senhor aí. Glorifica a Deus, porque Ele escolhe os pequenos. Aleluia. Os olhos dele passam dessa parede até o final, e Ele vai contemplando a cada um de nós, e Ele olha o nosso coração, e Ele sabe. E aonde tiver um pequenino de Deus aqui nessa noite, Deus está olhando para você e está te dizendo: espera só mais um pouquinho, porque eu vou chamar seu nome e não vai demorar muito mais. Porque o Senhor está voltando, e as promessas vão se cumprir já. O tempo é agora, o tempo é já. Fica na posição. Deixa Deus te usar como profeta, e diga para a pessoa que está do seu lado: fica na posição, porque é só mais um pouquinho. Aleluia. Tem outra coisa que eu vejo aqui na vida de Davi. Aleluia. Davi tinha unção. Dentre os filhos de Jessé, ele foi ungido. Deus chama Samuel e fala assim: olha, vai para a casa de Jessé, leva o cântaro da unção, porque eu vou escolher entre os filhos dele um para ser rei. Quando ele chega lá e anuncia isso, Jessé manda reunir todos os seus filhos, menos Davi, porque ele era o menor e estava no lugar dele, lá no campo. Os outros chegaram. Então, quando chega o momento do cerimonial, entra o mais velho, primogênito, que tinha a bênção da primogenitura guardada para ele. E quando Samuel olha para o mais velho, ele diz: é esse. Então ele pega o azeite e ele vai para ungir. Deus fala: Samuel, guardou azeite, porque eu não chamei o mais velho. Eu não tenho escolhido, não foi ele que eu escolhi. E Samuel diz: tem mais outro? Entra então mais forte, porque para ser rei tem que ser forte, porque naquela época era muita guerra, muita batalha. Entra então mais forte. Quando Samuel olha mais forte, o que ele pensa? Esse é o rei. Esse é o rei. Ele passa a mão no cântaro e vai: eu vou ungir você. E aí Deus diz: Samuel, profeta, guarda o azeite, porque dessa vez eu não vou chamar o mais forte. Entra então o mais bonito. Mas Deus não olha a aparência, Ele diz: não, eu também rejeitei esse daí. Entra então aquele que era o mais esperto, que era aquele que tinha condição de fazer maiores estratégias, e Deus: não, esse é o mais capacitado, mas dessa vez não vai ser mais o capacitado. E foi entrando um por um, até que esgotaram-se todos. Ele pergunta: acabaram-se todos os seus mancebos, os jovens, os filhos? Ele fala: não, tem um ainda, mas esse é pequeno, não tem estatura, é o mais novo, está lá no campo tomando conta das ovelhas. Aí Samuel fala: então ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar aqui, manda ir lá buscar. Aí vai o mais velho, vai o mais forte, vai o mais bonito, vai o mais esperto, vai o mais inteligente, vai todo mundo lá para buscar o menor. E quando o menor entra, Samuel olha para ele e diz: será? Aí Deus diz: será? Não, Samuel, é esse aí que eu escolhi. Pode descer a unção na cabeça dele, porque eu sou o Deus que não escolhe capacitado, eu capacito os escolhidos. Naquele momento, Davi era o único que tinha unção na sua cabeça. A unção faz a diferença. A unção faz a diferença, irmão. Não é o seu conhecimento, não é o tempo que você tem de igreja, mas é a unção que faz a diferença. A unção separa aqueles que são e aqueles que não são. Aquela unção que Davi recebe era a unção para ser rei. Agora nós recebemos uma outra unção.
Nós recebemos a unção de filhos de Deus. Jesus veio para exercer o seu sacerdócio, e Ele veio para ser sacerdote e rei. E quando Ele volta para os céus, Ele volta cheio do Espírito Santo. Ele começa o seu ministério quando o Espírito Santo vem sobre Ele. É o Espírito Santo que vem como o selo da promessa. E Ele começa então a exercer o seu ministério. E Ele diz, é chegado o reino de Deus. E na hora que Ele vai voltar para os céus, Ele diz assim, eu vou chegar lá. E quando eu chegar lá, eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo. Ele está comigo, mas Ele vai vir para estar com vocês. E quando Ele chegar para estar com vocês, vocês vão receber o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E quando essa unção chegar, vocês também proclamarão o reino de Deus. Vocês reinarão comigo em glória. Aleluia! Você está entendendo isso? Vocês reinarão comigo em glória. O Espírito Santo é a unção de Deus para reinar. O Espírito Santo é o selo de Deus, é o azeite que desce sobre a tua cabeça, vindo diretamente do céu, e ele enche o teu vaso até transbordar. E quando você recebe a unção de Deus, você está apto a legislar no reino de Deus. Você está apto a emitir decretos no reino de Deus. Você está apto a abrir a sua boca e dizer, segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho. Você está apto a dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você está apto a dizer, eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele faz. Eu não consigo, mas Ele consegue. E se Ele está em mim pela unção, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para ser segundo o coração de Deus, tem que ter unção. Feche os seus olhos e levanta a sua mão para o céu agora. Peça o Espírito Santo para encher o teu vaso de unção nessa noite. Pede o Espírito Santo para te encher de unção aí nessa noite. Pede o Espírito Santo para encher até transbordar aí nessa noite. Deixa Ele se mover dentro de você. Deixa Ele sacudir, balançar, te envolver, te aquecer. O Espírito Santo, Ele está aqui. E quem tem a unção do Espírito Santo começa a sentir que o ambiente se aquece à sua volta. Esse calor que você sente é a presença dEle. Por isso que as suas mãos estão cheias do poder de Deus, a sua vida está cheia da unção de Deus. Deus te capacita nessa noite com a unção para pregar, para evangelizar, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para profetizar sobre a vida de quem está do teu lado, para profetizar por onde você passar e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo, o penhor da igreja, Ele está aqui e se move em você como óleo nessa noite. Aleluia. Uma outra coisa que Davi tinha, terceira coisa, experiência. Para ser um homem segundo o coração de Deus, tem que ter experiência. Não é com diploma, não é com conversa, é com experiência. Quando Davi vai parar-se de frente com Golias, sabe qual foi o argumento que ele utilizou para conversar com Saul? Saul falou, você não tem jeito para lutar com você não. Ele é gigante, ele é homem guerreiro, ele é mercenário, ele vive da guerra. Ele é desde criança, desde a sua mocidade, que ele é assim. Olha o tamanho da mão dele. Olha o tamanho da armadura, da espada. Você não tem chance nenhuma com ele. Aí sabe o que Davi respondeu? Uma vez eu estava lá no campo. Olha a experiência aí, ó. Uma vez eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, e apareceu um urso. O urso se levantou contra as ovelhas para tragar. Eu entrei na frente, eu derrotei o urso, eu matei, eu joguei por terra, eu destruí o urso. E não foi só uma vez não, para não dizer que foi coincidência. Da outra vez apareceu um leão. O leão pegou a ovelha, eu arranquei a ovelha da boca dele e rasguei o leão no meio.
Se eu matei o urso, se eu matei o leão, eu estou tranquilo. Se Deus me livrou da boca do urso, Deus me livrou da boca do leão, Deus vai me livrar desse gigante também. A experiência te faz ser segundo o coração de Deus. Porque o segundo o coração de Deus é aquela pessoa que não teme, que não vacila, que não recua. Como é que você lida com a experiência quando ela chega? Quando o urso aparece, você faz o quê? Corre, se esconde, grita: Deus, socorro, tem urso querendo me pegar. Queridos, o inferno está cheio de urso querendo tragar a ovelha. O inferno está cheio de urso querendo destruir a gente. E eles se levantam dia após dia contra a nossa vida. A questão não é o levantar do urso, a questão é como você se comporta. Porque se você é um homem segundo o coração de Deus, deixa o urso levantar, porque ele vai cair por terra. Quem é cheio da unção de Deus, quem tem experiência com Deus, sabe que o Deus que te deu vitória lá atrás é o mesmo que vai dar-te vitória hoje e vai continuar garantindo a sua vitória no futuro. Pode levantar um urso, 2 ursos, 3 ursos, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Encara o urso de frente e diz: Satanás, ou você sai da minha frente, ou eu vou passar por cima, mas a vitória já é minha pelo sangue de Jesus. Aleluia. Às vezes o seu urso é um espírito de enfermidade. Deus está te dizendo: não abaixa a cabeça para ela. O médico diz que não tem jeito. O Senhor está dizendo: eu sou o Deus que te cura. Recebe aí, porque isso é profecia. Em nome de Jesus, o urso, o demônio que se levanta com enfermidade está caindo por terra aqui agora. Não importa a obra de feitiçaria, de macumbaria, de umbanda, de quimbanda, não sei lá o que foi feito. Não importa de onde vem, não importa de como chegou. Uma coisa é certa: hoje esse urso cai por terra e Davi tem mais um testemunho para contar. Quem tem testemunho para contar, levanta a mão aí. Coisa que você já passou e só você, Deus sabe. Se você contar, tem gente que nem acredita, não é isso? Guarda com fé esse testemunho, porque é Ele que vai te fortalecer quando o gigante chegar, quando a prova vier. Lembra-se que o Deus que operou na sua vida há 1 ano atrás, vai operar outra vez, continua operando agora. Lembra que o Deus que te chamou há 1 ano atrás, Ele mantém o chamado dEle agora. Não importa quantas línguas vão bater contra você, o Senhor nessa noite pisa a cabeça da serpente e mantém o seu chamado de pé. E eu falo aqui pelo Espírito de Deus. Não sei nem com quem eu estou falando, mas aquele que está falando te vê aí. Homem segundo o coração de Deus tem que ter experiência. Então não murmura se você está passando pelo vento agora, não. Abraça essa oportunidade, porque é experiência. Amanhã você vai contar assim: eu, junto com o Senhor, acalmamos uma tempestade. Tem gente mais audaz ainda que vai falar: antes de acalmar a tempestade, eu ainda andei sobre as águas. Experiência com Deus. Quem tem sabe como é que é, não tem preço. Queridos, eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha 14 anos de idade, no alto de um monte. No alto de um monte. Era uma vigília. Nós começamos a vigília por volta das 10 horas da noite, e a missionária que estava conduzindo falou: hoje o Senhor te sela com o Espírito Santo. Eu falei: ô glória! Daqui a pouco vem um, botou a mão na minha cabeça, orou. Veio outro, botou a mão na minha cabeça, orou. Veio outro, botou a mão na minha cabeça, orou. E eu estou esperando o momento de ser batizado com o Espírito Santo. Eu clamava, dava glória e orava. Por volta das 5 horas da manhã, eu já estava cansado. Não tinha acontecido nada. Eu via o povo pulando, manifestando o poder de Deus, rodando, entregando profecia. Vi gente flutuando. Eu estava ali assim. De repente eu estava de cabeça baixa, ainda estava um pouco escuro, e veio um homem andando na minha direção. Um dos irmãos veio andando na minha direção. Quando ele chegou perto de mim, eu só estava de cabeça baixa, e eu vi que ele já chegou falando em línguas.
Então eu não levantei a minha cabeça, mas eu vi os sapatos dele, e do joelho para baixo eu vi. E quando ele chegou, eu fechei os olhos e ele foi e me abraçou. Quando ele me abraçou, a minha língua começou a enrolar. Eu comecei a sentir um poder tão grande vindo da parte de Deus, e quando ele me soltou, eu não conseguia sequer me controlar. Era língua estranha para todo lado, era sapateado, e roda para um lado, roda para o outro. Eu já não sabia mais onde eu estava, e onde eu passava, eu só via os irmãos pulando e dando glória. Quando deu 6 horas da manhã, 6h30, nós descemos no monte, já estava claro. E eu falei, agora eu quero cumprimentar esse irmão, que Deus usou ele. E eu comecei a procurar o sapato, né? Só conhecia o sapato. Fui olhar o sapato, não achei ninguém. Aí eu cheguei na missionária e falei assim, aquele irmão que estava com o sapato claro, que foi orar por mim lá no monte, aonde que ele está? Eu queria falar com ele, ele desceu antes, eu estou vendo ele aqui. Ela falou, não tinha ninguém orando por você na hora que você foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei, tinha. Ele estava com a roupa assim, uma calça escura, não deu para ver a cor, estava muito escuro, mas o sapato era mais claro. Ele falou, não, eu estava te olhando o tempo todo e falando, Deus, o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, o Senhor não vai me deixar envergonhada. Se o Senhor disse que vai batizá-lo com o Espírito Santo, Senhor, eu estou aguardando ele ser batizado com o Espírito Santo. Desde as 4 da manhã que eu estava intercedendo por você à distância e olhando para você, e de repente você começou a pular, falar em mistério, rodar, e não tinha ninguém tocando em você. Na mesma hora eu falei, Deus, agora eu entendi o mistério. Eu quero te dizer com isso, irmãos, que após isso não tem ninguém que me convence que o mundo espiritual não existe. É experiência. Eu pode estudar o que for, pode vir ciência que for. Doutorado eu tenho 3. Nada disso abala a minha fé. Eu jogo tudo isso de lado para afirmar o que a Bíblia já diz, porque eu tenho experiência e o que eu vivi, ninguém apaga da minha vida. O que você está passando agora não é para sua morte, é para experiência, porque você vai crescer nisso. Você vai crescer no meio dessa tempestade. É nela que você vai aprender a acalmar a tempestade. É nessa tribulação que você vai aprender a decretar a bonança. É nessa prova que Deus vai te honrar. Então não encare mais a tribulação como algo, a prova, como algo que você tenha que fugir dela, que você tenha que chorar e se lamentar. Faz igual Davi. Levanta em nome de Jesus e encara o urso, encara a tempestade, encara o gigante, encara o leão, encara a enfermidade, encara o demônio, encara o inferno, porque a vitória já é sua pelo nome de Jesus. A última coisa que eu preciso passar antes da gente encerrar é que Davi tinha visão. É a 4ª coisa que um homem segundo o coração de Deus tem que ter: visão espiritual. Quando Saul bate o olho em Golias, Saul treme. Golias descia para o arraial e falava: tem alguém aí entre o exército de Israel que possa descer para me desafiar? Porque tinha um acordo naquela época, uma prática de guerra naquela época, que um exército poderia escolher o seu melhor guerreiro, e o outro exército também escolheria o seu melhor guerreiro, e os dois travariam a batalha. Quem vencesse, vencia a guerra, e não precisaria ter derramamento de sangue. Poderia ser feito esse acordo. Então, desce Golias para fazer o desafio em nome dos filisteus. E ele diz: em Israel, quem é o valente que vai descer para me desafiar? Diz a palavra de Deus que Saul, ele se sobressaía aos demais no ombro, na altura. E Saul então treme de cima e embaixo. Todo dia chegava o desafio, descia Golias e fazia o desafio. Nenhum dos homens de guerra de Israel topou a guerra, porque era loucura. De repente aparece lá Davi, que estava indo para pegar notícias para levar para o seu pai, porque seus irmãos estavam lá na guerra. E quando Davi assiste aquela cena, Davi fala assim: eu vou, eu quero lá. Os irmãos dele repreendem ele e falam: não, eu quero ir. Então levam Davi para conversar com Saul. E Saul olha para Davi e fala: você é menino, deixa de ser menino,
Deixa de ser bobo. Que experiência de guerra que você tem? Você não é soldado, você nem para a guerra vem. Aquele homem lá vai matar você, um estalo de dedo. E a gente perde a guerra. Saul não estava preocupado com o bem-estar de Davi. Não, ele estava preocupado que se Davi fosse para a guerra, representando Israel, quando Davi perdesse para o gigante, Israel estava dominado. Então Saul fala, não tem condição de ser você. Aí Davi dá essa resposta para ele, ó, já venci um urso, já venci um leão. Se Deus me livrou do urso, se Deus me livrou do leão, olha essa palavra. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? O Senhor vai me livrar da mão. Quando ele diz quem é esse incircunciso, ele estava olhando espiritualmente, porque a circuncisão era a marca exclusiva do povo de Deus. Então Saul estava olhando para o gigante e comparando. O gigante é mais forte do que eu. A mão do gigante é maior do que a minha. Os braços do gigante é maior do que o meu. As pernas do gigante são maiores do que as minhas. A armadura dele é mais forte do que a minha. A experiência de guerra dele é maior do que a minha. Ele é muito maior do que eu. E por isso ele temeu. Mas Davi olhava para o gigante, a única coisa que ele via é: eu tenho a marca de Deus em mim, e ele não tem. Então ele já está derrotado. É como se Davi estivesse dizendo: a mão do gigante é grande, mas a mão de Jeová é maior. A perna do gigante é grande, mas o pé de Jeová é maior. A armadura do gigante é grande, a espada dele é grande, o escudo dele é grande, mas a espada e o escudo do meu Deus é maior do que qualquer gigante. Essa batalha já está ganha. Visão espiritual. Ele não olhava com os olhos da carne igual Saul. Ele olhava com os olhos do Espírito. E a única coisa que ele enxergava: ele não tem a marca de Deus. Eu tenho a marca de Deus. Eu estou guardado. Eu estou protegido. Eu estou selado. Querido, quem tem a marca de Deus não precisa temer gigante. Deus nessa noite vai fortalecer sua visão espiritual. Você vai olhar para essa tempestade e não vai ver nela prova, você vai ver nela aprovação. Você vai olhar para essa luta e não vai ver a luta, você vai ver a oportunidade de mais uma vitória. Você vai chegar onde ninguém chegou, você vai pisar aonde ninguém pisou, você vai dar glória ao nome de Jesus aonde você nunca pensou que estaria, se você tiver visão espiritual. Você crê nisso? Se você crê, fica de pé, para a gente poder orar.